Ei, teste, teste. Parece que a gente está ao vivo. Alguém pode dar um sinal aí para a gente? Se está tudo certo, o áudio, câmera, estão vendo a gente? Entrou até uma notificação aqui. Parece que sim. Ligou a luzinha lá. Acho que o Ded está esperando a audiência. Não estou esperando a audiência não, Grazi. Você está me ouvindo? Rodrigo, Guilherme, vocês estão ouvindo? Eduardo, será que tem algum delay para eles também? Acho que sim, né? Amanda, quem estiver ouvindo, dá um salve aí. Sim, chega mais rápido que o mundo. Beleza. O pessoal confirmou que está ouvindo aí. Então, bora lá. Estamos ao vivo aqui no meu canal, o canal do Dead Consens, um canal que fala sobre direito, política e procura desmontar algumas fake news, narrativas e falácias lógicas, certo? Hoje é um dia especial, estamos aqui com a presença virtual dessa grande figura que é o Leonel Hadi. Para quem não sabe, o Leonel é policial civil do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito, aikidoka, não é isso? É Vocalista isso da aí. banda Calibre, vegetariano, budista e o principal, antifascista, né? Eu queria deixar registrado aqui antes de começar que eu admiro muito o seu trampo, cara. E é interessante que a gente tem muito em comum, saca? Eu fiquei até um pouco chocado quando eu li no seu Insta. Eu fiquei meio tipo, nossa, ele também é isso, também faz aquilo, também pratica isso. Mas enfim, quem quiser conhecer melhor o trampo do Léo, eu vou deixar os links na descrição do Face dele, do Insta, do Twitter e do canal do YouTube, certo? Seja muito bem-vindo, Léo. Como é que você tá, mano? Tudo na medida do possível, né? Tudo tranquilo por enquanto, mas queria agradecer o convite e a oportunidade de estar nesse grande canal aí, né? Já tinham feito várias pessoas, né? Já tinham convidado, digamos, dado a ideia, né, da gente fazer essa conversa, dizendo que seria muito legal. Então, é muito legal, assim, muito relevante que a gente tenha conseguido finalmente achar uma agenda aí e fazer esse debate juntos, né? Porque o que a gente precisa hoje é ocupar os espaços e ter espaços de informação que não sejam fake news e que sejam realmente informativos e críticos. E eu acho que o teu canal ele serve muito para isso aí, né? Pô, cara, valeu. Eu não sei, cara. Muita gente ficava falando, fala com ele, fala com ele. Eu já te acompanhava, né? Eu cheguei até a te mandar mensagem, mas acho que você não chegou a ver lá no Instagram, né? Tem muita coisa para ver lá. Eu também não via, tem uma galera que me manda mensagem, eu nem sabia que quando a pessoa não me segue ou eu não sigo a pessoa, ele fica num lugar separado lá. Aí eu fui ver, tem um monte de mensagem lá. Cara, sou meio perdido para isso. Mas vamos lá, então, isso daqui é meio que uma entrevista, né? E para a gente conhecer melhor o Léo também. E a primeira pergunta dessa entrevista, entre aspas, porque eu não sou entrevistador, né? Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui, um bate-papo. Foi golpe ou não foi golpe, Léo? Foi golpe, com certeza. Hoje a gente vê mais do que nunca que foi na medida em que, se a gente for avaliar né, como o que a gente tem hoje realizado por ele em termos de crimes de responsabilidade é infinitamente mais grave e mais profundo e mais, digamos, dentro da legalidade, dentro de todas as questões constitucionais. Seria muito mais justificado um impeachment do que o que foi, né, com a Dilma Rousseff, que não realmente, aquilo lá foi uma falsidade, um absurdo que foi feito e nos jogou hoje ao caos instaurado no Brasil, né, e que a gente tá pagando um preço muito alto por tudo aquilo que foi feito naquele período. Então foi golpe, sem dúvida. É verdade, né? Na minha opinião,
eu vejo ali a configuração dos crimes de responsabilidade desde o primeiro dia, desde do pronunciamento dele de posse, já tem ali alguma coisa que configura, né? E Sem depois, eu dúvida. acho que quase todos os dias, cara, eu nunca vi uma coisa dessa. Não, é uma fábrica de problemas, né? Ele é uma fábrica de problemas. Uma fábrica de absurdos, uma fábrica de crime, né? Esse é o presidente que a gente tem. Agora, com tudo isso que a gente, claro, a gente vai aprofundar na conversa, né? Mas com tudo isso que a gente está vendo em relação ao coronavírus, eu acredito, assim, que a gente não poderia ter uma pessoa pior na administração do país nesse momento do que o que a gente tem hoje. Isso a gente vai pagar um preço muito alto, vai pagar com a vida, e para mim isso é algo inconcebível, né? Inacreditável que a gente viva esse momento agora. Não, com certeza. A Velânia nos perguntou qual que é o meu Insta. É Dead Conscience mesmo. Coloca lá Dead Conscience, você vai achar. Beleza? Então, a segunda pergunta é talvez a principal, né? Sobre esse pronunciamento que ele deu, que a gente sabe que teve, na minha visão, também algum crime ali, foi completamente tóxico, foi mais do que isso, eu nem sei expressar, nem qualificar uma coisa dessa, né? O que você tem para dizer sobre esse pronunciamento dele? O pronunciamento dele foi criminoso, o pronunciamento dele foi genocida, foi mentiroso, foi cínico, né? Cara, assim, ó, poderia pegar todos os adjetivos pejorativos que alguém poderia usar, né? E tu poderia jogar nesse pronunciamento do Bolsonaro. Ele, na verdade, o que ele acabou fazendo naquele pronunciamento foi jogar o próprio povo, né? Jogou o seu próprio povo, sua própria nação em direção ao abismo. Foi isso que ele fez. Foi reduzir a gravidade de algo extremamente grave, foi menosprezar a ciência, menosprezar os governadores, que são os únicos que estão, junto com alguns prefeitos, são os únicos que realmente estão pensando, junto com os médicos e tal, que estão pensando, de fato, o controle dessa pandemia, mesmo sabendo que vai ter um custo econômico altíssimo, mas isso o mundo inteiro já entendeu, e optou pelas vidas, e os estados estão se mobilizando para tentar minimizar essa situação, mas é grotesco que a gente tenha um presidente que tenha ido em rede nacional para não apresentar nenhum tipo de alternativa, nenhum tipo de ação governamental, e simplesmente reduzir a gravidade e menosprezar as mortes que irão acontecer ali na frente. Foi uma jogada de risco que ele fez em termos políticos, que ele vai pagar um preço muito alto, isso é certo, matemático, só que assim como é matemático que ele vai pagar um preço alto, é matemático que milhões de pessoas vão morrer, e boa parte dessas pessoas é responsabilidade direta, né, de um psicopata genocida que a gente chama hoje de presidente da República, infelizmente, que o brasileiro colocou lá, né, não está lá por acaso. Mas a gente vai aprender da pior forma, que a gente não pode brincar com esse tipo de pessoa, né, com esse tipo de lógica psicótica que a gente tem hoje e fascista que a gente tem representada pelo Bolsonaro. Uhum. Eu acho que eu vou aproveitar a sua fala aí para fazer um gancho com uma pergunta que estava anotada, mas primeiro eu vou meio que fazer duas. Eu estou vendo um pessoal falando sobre a polícia militar, eu acho que eles estão confundindo um pouco. Você pode apresentar a diferença da polícia civil e da polícia militar? E aí, na sequência, se você puder falar, se você percebe que houve uma mudança na visão da polícia, pelo menos do seu grupo ali que você interage, se mudaram a visão do Bolsonaro, né? Se tinha uma visão ali pré-campanha ou até no começo da campanha e agora eles estão vendo que não é aquilo. Se você quer falar. Bom, a polícia militar, a gente teria, vamos pegar os estados, tá? Não vou entrar no caso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, vamos entrar no caso dos estados das duas polícias, né? A gente tem duas polícias estaduais, uma é a Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, e a outra é a Polícia Civil, que faz
policiamento, vamos dizer, é a polícia judiciária e a polícia investigativa. Então, são duas, bipartido, né, que é quase uma singularidade do Brasil. Existem alguns países que têm essa singularidade, mas não é a regra. A regra, geralmente, é uma polícia única de ciclo completo, tá? O que é o ciclo completo? Vai desde a patrulha até, né, cumprimento de mandados e prisões preventivas. Bom, no Brasil é bipartido, né? A gente tem uma divisão entre polícia militar, que segue militarismo, e a polícia civil, que não segue militarismo. Então, são duas instituições diferentes, que não se comunicam, não têm hierarquia entre si, e cada um tem uma função dentro do Estado. Inclusive, nesse aspecto, eu defendo a desmilitarização da polícia e defendo que deveria ser uma polícia única de ciclo completo, ou seja, né, como é nos Estados Unidos, e principalmente carreira única, mesmo que eu acho que é o mais possível de a gente alterar hoje no sistema, é a questão da carreira única, que teria muito a acrescentar e a melhorar nas instituições de segurança pública na medida em que a gente teria a meritocracia funcionando de ponta a ponta, né, aquele policial que começa lá fazendo a patrulha, vai para a investigação, enfim, se fosse carreira única, né, chegaria, então, a chefia lá no final, quando ele tivesse feito todo o processo, que é diferente de hoje, que, por exemplo, a gente tem 2 concursos nas 2 polícias, então a gente tem uma polícia militar dos praças, uma polícia militar dos oficiais, uma polícia civil dos agentes, assim como a Polícia Federal, né, e uma polícia civil, Polícia Federal, dos delegados. A única polícia que realmente é carreira única e funciona perfeitamente bem é a Polícia Rodoviária Federal. Então, eu defendo isso, carreira única, ciclo completo e uma polícia única. De tudo isso que eu falei, eu acho que a carreira única é o mais simples, né, vamos dizer assim, e o mais racional da gente conseguir modificar no país hoje, e isso vai dar um ganho para a sociedade na medida em que a gente vai ter até uma economia em recursos e a gente vai ter na chefia, né, nessas chefias, pessoas mais motivadas, que trabalharam a vida inteira naquela função e sabem como gerir e como funciona a ponta. Bom, dito isso, em relação a qual é o clima hoje dos órgãos de segurança em relação ao Bolsonaro. É inegável que em 2018 Bolsonaro era praticamente uma hegemonia dentro dos órgãos de segurança, principalmente pelo discurso de tolerância zero, por esse discurso em tese contra a corrupção, um discurso que legitimava qualquer tipo de ação dentro dos órgãos de segurança. Enfim, as pessoas estavam, né, era um momento que o Brasil vinha de uma ascensão de homicídios, uma ascensão de crimes violentos que tinha se iniciado em 2017, e isso tocou, de uma certa forma, nos órgãos de segurança, e esses servidores, né, de fato, existia uma hegemonia. Eu como... Diga. Não, eu concordei. Ah, tá, não. Eu, como sempre, né, me posicionei contrário ao Bolsonaro, e naquele período eu tinha me candidatado a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, e com uma pauta já, né, voltada para os policiais mais progressistas, para essa ideia do antifascismo e tal. Bom, quando acabou o primeiro turno e o Bolsonaro quase ganhou o primeiro turno, apesar de ser tão psicótico e ter dito que ganhou no primeiro turno, mas, enfim, ele quase ganhou no primeiro turno, quando eu voltei para a função foi bem difícil, foi muito complexo, assim, não é ameaça a palavra, mas muitas, por exemplo, grupos de WhatsApp da polícia se referindo de forma pejorativa, debochada, agressiva, né? Lógico, não diretamente comigo, mas tem colegas que estavam nesses grupos, então foi bem grotesco, assim, o retorno, o governo mandando mensagens, abrindo sindicâncias por brincadeiras, enfim, houve de fato uma perseguição nesse retorno, e tinha uma percepção de que eu era, né, realmente eu era um pária, um doente que tinha ido contra, um cara que era a favor da polícia, que ia fazer muito bem para a polícia, etc, etc, etc. Então esse era o panorama que se tinha, que Bolsonaro ia ser o cara da polícia e quem era contra era a favor de vagabundo e tal. E aí quem se colocava contra era taxado. Bom, a partir da metade de 2019, mais ou menos, com essas reformas da Previdência, com as políticas que ele implementou, que atacaram diretamente as polícias,
mesmo que a Polícia Militar tenha entrado na reforma da Previdência ao lado dos militares, porque ele precisa ter uma tropa pretoriana, né, ele precisa ter um grupo dentro da segurança pública que seja assim, simpático a ele, mas Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e em alguns aspectos a própria Polícia Militar, ele meio que, né, defendeu os militares, que é a categoria dele, e as filhas solteiras, que é o grupo que sempre elegeu ele, então ele tem um grupo político que ele se vincula e que ele tem que dar a resposta. Ele se grudou nesse grupo e deixou, na verdade, todo o discurso aquele a favor da segurança pública era a favor dos militares. E ele deixou os órgãos de segurança à margem, né? E isso teve um impacto gritante, porque daí depois ele queria fazer uma reforma da Previdência extremamente agressiva contra as polícias. No momento em que ele viu que ia ter um impacto negativo contra ele jogou isso para os estados. Só que os estados já tinham, né, o plano de reforma da Previdência, reforma dos servidores públicos, reformas administrativas e tal, baseadas nas políticas já do Guedes, já do próprio Bolsonaro. Então, quer dizer, ele só tirou de Brasília e passou para os estados. E os policiais, os servidores públicos, né, não foram só os policiais, mas os servidores públicos entenderam essa ação dele, e a partir disso ele começa, de fato, a perder um apoio considerável e substancial dentro dos órgãos de segurança. E junta isso a questão do Queiroz, da questão das milícias, de todas as denúncias que estão sendo feitas já há um bom tempo, né, de lavagem de dinheiro, de todos os vizinhos, né, de vários vizinhos dele estarem envolvidos na morte da Marielle, essa questão da rachadinha, isso tudo começa, e inclusive não ter nenhum tipo de lei, tirando aquela lei lá do Moro, que é, né, essa questão do pacote anticrime, que é uma falácia e tal, mas não houve nenhum movimento em termos de piso salarial nacional, de melhoria salarial, de investimentos em equipamentos. Então, os servidores de segurança pública começam a ver que Bolsonaro, de fato, é um embuste, é uma falácia, é um mentiroso, e acaba ficando agora, o que a gente vê muito assim, dentro das instituições, são aqueles fanáticos que tem dentro da sociedade, que daí não adianta, isso aí tu não vai conseguir argumentar e tal, e faz parte. Agora, aqueles que antes faziam aquela política de, vai melhorar, está pensando, já não... No mínimo, se encolheram, não falam mais em grupos, ficam mais recolhidos, não criticam os outros. Quando se incomodam, saem dos grupos, antes eles te expulsavam, entende? Então, a gente vê, sim, que tem um arrefecimento de fato de segurança, embora ainda tenha uma certa hegemonia do Bolsonaro, né? Então, esse é o quadro atual que a gente tem dentro dos órgãos da segurança, né? Uma coisa que eu sempre pensei, eu ficava meio indignado, é de um policial concordar com a liberação das armas, né? A gente sabe que muitas ocorrências, a resistência do cara como se diz, é pior a resistência daquele cara que você vai cumprir um mandado de prisão alimentícia, alguma coisa nesse sentido, né? Ele fica mais nervoso do que o malinha lá no normal, que já tá mais ou menos naquele perdeu, ganhou, né? E você armar a população, não sei, não vejo sentido nisso, né? Você pedindo para armar, sendo que você vai lá cumprir mandado do juiz, de busca e apreensão. É complicado. Como que você vê isso daí? Exatamente o que eu acho uma contradição um policial defender o estatuto, né, o fim do Estatuto de Desarmamento e o porte de armas para a população em geral, né? Eu defendo a posse, no caso, o comércio, eu acho que, enfim, eu não acho que seja o ideal as pessoas comprarem armas, mas eu também não acho que seja interessante a gente proibir que as pessoas qualificadas, que façam as provas, que tenham interesse de ter uma arma na sua residência, principalmente quando moram em sítios, fazendas, né, ambientes de difícil acesso, né, que não tem policiamento, que fica muito isolado. Eu acho que é um mal necessário, tu entende, permitir o comércio para pessoas, aquela questão, né, conduta ilibada, mais de 25 anos, teste psicotécnico, não tem antecedentes criminais. Enfim, é o que é o Estatuto de Desarmamento. Então, eu sou favorável à forma como o Estatuto de Desarmamento se enquadrou.
Agora, defender o porte de armas de fogo para que todas as pessoas, né, e a ideia é ser bem frouxo mesmo, a partir de 20 anos até tem alguns projetos, e eles estão afrouxando cada dia através de portarias, eles vão afrouxando cada vez mais essa questão do porte de arma de fogo. Eu penso que liberar o porte de armas de fogo para pessoas com pouca qualificação, que não sejam atiradores, né, nível 3, vamos chamar assim, nem tem mais essa divisão de níveis, porque eles afrouxaram a tal ponto que essa questão de níveis de atiradores até já virou piada, né? Mas, enfim, vamos supor, né, o atirador nível 3 é um cara que treina bastante, que tem que competir X vezes por ano, que ele está sempre manuseando a arma. Bom, esse cidadão eu até acho que, sabe, bom, tudo bem, vamos discutir porte, porque ele atira melhor que muitos policiais, porque está sempre treinando, entendeu, em relação a isso. Se for feito um exame psicotécnico, se for feito avaliações, bom, esse cara tá, mas não vai chegar, sei lá, 0,0001% da população brasileira, tá entendendo? Agora, quando tu chega e diz assim, não, vou te liberar o porte de arma de fogo, tu que vai fazer um cursinho como se fosse uma autoescola, né? Então o sujeito vai lá, faz uma provinha, um exame psicotécnico, às vezes particular, tal, bom, ganha o porte, não sei quantos anos ele pode ficar com aquela arma, sem dar tiro, sem treinar, sem porcaria nenhuma, fazendo um teste psicotécnico meia boca, tu entende? No momento de polarização, de violência que eu digo clima de violência, né? E aí isso prejudica o trabalho do policial, porque é justamente o que tu falou, por exemplo, se eu for abordar alguém, né, eu vou abordar alguém num veículo, por exemplo. Eu não sei quem é a pessoa que está ali dentro, eu não sei se ela é policial, se ela é bancária, se ela tem antecedentes criminais, se ela está praticando crime, não. Então, tu já chega com a adrenalina lá em cima. E aí tu vai inserir nessas abordagens, nessas situações, o elemento arma de fogo. Bom, hoje em dia, se tu vê uma arma de fogo numa situação como essa, tu tem dois raciocínios, o policial vai ser binário. Ou ele é colega policial, e mais ou menos quando é policial tu sabe os cacuetes e tu sabe, ou ele é criminoso, né? É difícil tu ter uma terceira via de regra numa situação dessas. No momento que tu liberar esse cara é criminoso, esse cara tá com o porte em dia, esse cara ele só tá com a arma, mas não tá registrada. E o que a gente tem visto é que tem aumentado, sim, os homicídios vinculados a banalidades. Aqui em Porto Alegre mesmo, a gente teve um triplo homicídio que matou a mãe, o pai e um filho, na frente de outro filho de 8 anos, na frente da nora dessa família, por uma discussão de trânsito. E a arma era registrada. E a mãe, que era proprietária, o pai era proprietário da arma, a mãe pegou essa arma, entregou para o filho, que fazia tiro de airsoft, que era metido a milico, que era isso e aquilo. O guri foi atrás, chegou lá numa discussão, matou os três, um tiro no pescoço e no rosto. Então, quer dizer, essa é a situação que a gente tem da propagação de armas de fogo, do discurso de que tem que andar armado, do discurso, né, que a gente vê hoje. E isso é muito grave. A longo prazo, a gente começar a afrouxar isso, a gente vai ter aumento de homicídios por banalidades. Isso é uma certeza. O problema que eu vejo é que eles criaram as caixinhas, né? Tem a caixinha do comando, que aí eles jogam tudo que eles não têm interesse ali, e tem a caixinha do cidadão de bem, que aí é o que interessa. Então ele fala, não, o cidadão de bem ele não vai fazer isso. É aquele pensamento super raso, não, a arma é para o cidadão de bem, então o cidadão de bem ele não vai beber, ele não vai sair com a arma por aí, ele tá num outro campo, né, numa outra esfera. É o cidadão que vai para a igreja, que tem a família tradicional, e esse cara ele tá livre, então a arma é para ele. Como se esse cidadão não cometesse os crimes. Não, mas todos esses aí que eu te falei foram cometidos por cidadão de bem. Tu olhava o Facebook deles lá, Deus, família, não sei o que e tal. Então aí, mataram família, entendeu? Então, quer dizer, na verdade é uma hipocrisia, né? Quando o cara se diz cidadão de bem e tal, tu já sabe que é hipócrita, entendeu? Tu já entende qual é o discurso dele pelas costas. O cidadão de bem, o cara falou para mim isso, eu já entendi que é hipócrita, já entendi que é um cara que acha que tem mais poder que os outros, que é intolerante, tu entende? Que é um cara que faz um discurso moralista, mas nas costas, entende? Tem N situações. Então, é o que eu falo, nada pior do que cidadão de bem, né? Eu prefiro muito mais que seja escrachado, uma pessoa que não se mete na vida dos outros, né? Que todo mundo, se tu for ver a fundo, todo mundo tem os seus problemas, tem as suas incongruências, tem as suas contradições, entende? O cidadão de bem, quem é que determina o que é bem e o que não é, entende?
Então, é muita prepotência. E aí acabam acontecendo essas questões, né? Porque a pessoa se acha tão maravilhosa, tão superior às outras, que acabam perdendo a cabeça e acontecem essas tragédias. Aham. Legal. A Paola perguntou da lei de acesso à informação. Eu não estou a par dessa pauta. Eu vi que o Bolsonaro tentou alterar ela por meio de decreto, né? Que o decreto fazia efeito na lei, e acabou o STF acabou barrando lá, né? Derrubou. Você consegue comentar sobre isso? Eu não estou a par. Não, na verdade, foi isso. O que aconteceu? A questão toda começa com o teste de coronavírus positivo dele, que ele não quer mostrar. Então, já é certo que é positivo. Ninguém mais vai discutir que não é, porque... Bom, ele fez 2 testes, não apresentou os 2 testes, não trouxe a público os 2. No Hospital das Forças Armadas, mandaram a lista dos testados e tem 2 que não aparecem por questão de sigilo e tal. E a Michelle Bolsonaro desapareceu do mapa e ela fez os testes. Então, quer dizer, e onde mesmo hospital que ele fez. Então, a gente tem 2 testes positivos em que não aparecem os nomes por sigilo. Então, quer dizer, ninguém é idiota aqui de saber, né? E o que ele fez a partir disso? Quando ele viu que existiam o governador do Distrito Federal, até que era aliado dele, eu não sei se ainda segue sendo, mas enfim, governador do Distrito Federal que requisitou, né? Entrou com, eu não sei se ele entrou com uma ação ou não sei como é que foi. Requisitou essas informações, porque ele precisa, né, de fato, para saber qual é o nível de contágio que se encontra o Distrito Federal. E o Bolsonaro, então, não sei se foi através de medida provisória, mas entrou com uma medida provisória e, né, bloqueando, então, modificando a lei de acesso à informação, que agora demoraria mais tempo para ser liberada a informação, tal. É totalmente inconstitucional, totalmente ilegal, ilícito, e agora foi derrubado no STF, né? Mas isso já ganhou alguns dias, né, na frente, e para que ele não demonstre que estava contaminado. Porque o mais grave não é a questão da saúde dele, né? Porque aparentemente o vírus nele deu uma tosse, deu um espirro e tal, teve um nível, né, leve em relação à saúde dele. Mas a questão toda, que daí é onde pega essa situação, é o dia 15 de março, que ele foi alertado que não era para ir. Ele tinha voltado dos Estados Unidos, já tinham vários casos dentro do voo dele, e ele mesmo assim foi para a rua, teve contato com milhares de pessoas, e ele pode ter sido o vetor, assim como o voo dele, os assessores dele, foram vetores, de fato, para a expansão. Bom, chegou uma época que 10% dos casos que tinham no Brasil eram por causa do voo do Bolsonaro. Então, quer dizer, ele traz esses vetores, traz essas pessoas que propagam o vírus, e ele mesmo, sabendo dessa situação, tendo sido alertado, tendo feito o primeiro exame antes de ir para aquele evento, ele foi lá, apertou a mão das pessoas, fez tudo aquilo que era dito que não era para ser feito. Então, quer dizer, se ele se fica demonstrado por exames que ele sabia, que tinha consciência que ele estava contaminado, a gente tem um crime, né, que é propagação de contágio, né, exatamente qual é o crime ali, eu não sei, um crime comum, que tem uma pena alta, né. Então, crime de epidemia, né? Da epidemia. Então, quer dizer, ele sabe dessa situação, né, sabe que fez isso com dolo, porque já sabia que estava doente. Então, ele não pode, né, nesse momento, agora vir à tona e trazer essa informação. Então, sabendo da jogada errada que ele fez, porque ele queria, na verdade, era causar uma comoção e tal, favorável a ele e tal, contra o Congresso. Além de tudo, ainda fez o outro crime de responsabilidade, que é, né, organizar ações para fechamento de Congresso, fechamento dos órgãos constituídos do país, que é outro crime. Então, quer dizer, se tu for observar, ele já tem mais ou menos uns 15 crimes entre comuns e de responsabilidade, só desde que ele assumiu o governo. Então, agora é aquilo, né? A população vai ter que tomar uma atitude, vai ter que fazer uma opção mais cedo ou mais tarde. Para mim, isso é... Eu acredito que semana que vem a gente vai ter uma reviravolta grotesca pelas mortes que acontecerão aos milhares a partir da semana que vem. E é insustentável a situação do Bolsonaro. Para mim, ele é um cadáver político que deveria sair o quanto antes, e dar lugar para o Mourão, e é isso aí, é o que a gente tem, e pelo menos, né, tira um psicótico, alguém que não tem condições nenhuma psicológica,
nem moral de administrar um país, né? Porque uma coisa é a gente divergir de ideologia, de política econômica, de política de grupos vulneráveis, né? Essas questões que a gente pode divergir. Outra coisa é quando a gente tem uma liderança que é um genocida mesmo, alguém que jogou a população à margem, jogou a população para a morte. E faz politicagem, né? Ele sempre gosta de falar que quem fala sobre isso ou aquilo está fazendo política, está fazendo jogo político, mas ele é o próprio propagador de fake news, propagador de jogo político em cima de uma tragédia que é uma questão de tempo, né? A gente já vê hoje, quem está acompanhando aí, os casos de busca por atendimento médico vinculados a questões respiratórias, né? A insuficiências respiratórias subiu 10 vezes hoje. Só no dia de hoje a gente teve 10 vezes uma procura maior. Existem relatos aí que tem gente que já está chegando morta nos hospitais, tem que checar essa informação, mas isso é real. E o próprio ministro da Saúde tinha dito que em breve, né, em abril, entre 6 e 20 de abril, algo assim, as datas que ele deu, o SUS iria colapsar e que a gente só teria um arrefecimento dessa crise lá por setembro. Quer dizer, o próprio ministro da Saúde, que agora vem na mídia e fala o oposto, já sabia desses dados. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que é a nossa CIA, vamos chamar assim, já tinha alertado o Bolsonaro que a gente teria no mínimo 5.500 mortes nos próximos 15 dias. Então é muito maluco, né? Porque alguém que diz que gosta da segurança pública, que valoriza as informações das Forças Armadas e da inteligência e tal, tu entende? Menosprezar essa informação, passar por cima. Então ele simplesmente humilhou a ABIN, a nossa Agência Brasileira de Inteligência, porque se a Agência Brasileira de Inteligência traz uma informação e ele desconsidera, significa que o presidente da República considera que o seu principal órgão de inteligência é burro, né? É incompetente, não serve para nada. Então, essa é a mensagem que ele passou. A BIM não serve para nada, entende? O Ministério da Saúde, os técnicos do Ministério da Saúde não servem para nada. Então, a mensagem que ele está dizendo é que as pessoas que cercam ele, os órgãos técnicos, não servem para nada. E só que a gente vai ver que semana que vem a gente já vai ver. E aí não tem como sustentar uma pessoa dessas. Por isso que eu digo, eu não entendo o jogo político dele. Eu sempre soube que é psicótico, que é uma coisa de fake news, de mentira, de cinismo. Isso a gente já sabe, já é comprovado. Agora, qual é a jogada dele real nesse contexto em que a verdade vai vir? A verdade vai... Tudo bem, eles estão testando menos, né? Não tem testes, porque isso causaria a noção real do risco que a gente está correndo. Se tivesse a testagem, como é na Coreia do Sul, como deve ser feita, ele teria a noção real do quadro que a gente tem do coronavírus e isso causaria uma sensação de realmente, bom, vamos morrer, essas coisas, né? E traria o dado real. Como ele está menosprezando isso, não está dando os exames e tal, ele começa a mitigar, ele começa a diminuir e torcer para que os governadores, que ele vai desgastar, que ele está atacando já pela questão econômica, que os governadores tenham conseguido. Então, a torcida dele é que os governadores tenham conseguido sanar, na medida do possível, que não exploda essa crise, mas isso é impraticável e vai estourar. E aí ele vai ficar nessa questão econômica, que quebraram as empresas e tal, e vai tentar puxar para esse viés enquanto as pessoas vão estar morrendo nos hospitais. E aí não tem economia que sustente, não tem mais nada. E o mundo inteiro, como eu já falei, já entendeu isso. Agora, é isso. Para mim é insustentável a situação desse cidadão genocida aí, miliciano e fascista no governo do Brasil. Não tem mais condições alguma de ser presidente da República. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. Eu ia falar mais do pronunciamento do presidente, né? Mas já que você puxou aí, de modo geral, você acha que essas coisas que tem um modus operandi, né? Esse pronunciamento do presidente que a gente viu, na verdade, não tem nenhuma novidade, né? Ele segue o modus operandi dele lá, é o ataque, é a ofensa, é a redução do contexto das coisas, né? A diminuição ali o negacionismo, tá tudo presente desde antes dele ser candidato, né? Então, você acha que essas coisas, no contexto geral, são estratégias ainda que ele não está conseguindo fazer a transição de campanha para o efetivo governo, né? Ou é burrice mesmo? Não, é a estratégia. Isso é a estratégia. Só que a estratégia é aquela coisa, quando tu te baseia em psicótico, que é o Olavo de Carvalho,
quando tu tem como base alguém que nega a ciência, entende? Como tu tem como base uma lógica supostamente científica, mas anti-ciência. Eu não sei te explicar o que é o olavismo, entendeu? Eu não sei, honestamente, assim, eu não consigo compreender como é que alguém consegue raciocinar como aquele demente. Para mim é outro demente, enfim. Mas esse é o cara que falta, né? Esse doente mental, com todo respeito, não, a gente fala, lógico, é política isso, mas todo respeito às pessoas que têm, tá? Não vamos interpretar mal. Mas é que a gente está falando de pessoas que têm poder de decisão, e aí que a gente tem que dar a real, né? Então, eu não sei como é que esse doente mental do Olavo de Carvalho consegue ter tantos seguidores, e não sei como é que ele consegue administrar um país, porque as ideias dele é que regem o país, dentro dessa ideia da extrema-direita, dos Estados Unidos, né, dessa nova ordem mundial agora que está sendo implementada por todos esses grupos obscuros, né, que a gente tem um documentário, aquele muito bom que todo mundo deve assistir, que é Privacidade Hackeada. Enfim, eles têm toda uma estratégia de desconstrução, e um dos pontos, quem estudou, quem deu uma lida, é causar o caos. Isso é proposital dentro da política deles, tá? Isso está escrito até esqueci o nome do cabeção lá da Cambridge Analytica. Pô, o cara é famoso, como é que é o nome dele? Que é o amigão do Trump, que é o cara que elegeu o Trump e tal. Agora esqueci o nome dele, daqui a pouco vem, porque tanto que eu falo... Como que é o nome dele? Pesquisa aí, tu me diz aí. Do Cambridge Analytica. Bom, ele está pautando, então, as políticas... Steve Bannon, isso aí, boa. Isso. Steve Bannon está pautando, né, as campanhas políticas e as eleições através dessa questão de fake news, de domínio de WhatsApp, de domínio de algoritmos, Facebook e tal, fala sobre privacidade hackeada. Ele está em prática a visão de mundo que ele tem da extrema-direita. Mas, para isso, se quem já estudou, quem analisa que eles precisam causar uma situação tal, nações, de criação de caos, para então, aí, em prática, a política radical que eles têm em mente, que é essa questão aí começa sendo feito na medida em que começa esse discurso de escola sem contra a ideologia de gênero, atacando, aí vem uma madeira de piroca, aí, né, todas essas questões morais extremamente conservadoras, vinculadas lembram muito com o Ku Klux Klan, esses grupos neonazistas e tal, mas essa é a lógica, né, de nova política que eles tentam implementar. Mas para isso tem que estruturar de fato as nações, causar um caos em que as pessoas só consigam enxergar, então, que um indivíduo, um salvador, uma pessoa autoritária, que tem um discurso de volta às tradições, como é o fascismo, né? Isso, na verdade, é o fascismo 2.0, vamos chamar 2.1, século XXI. É a lógica do fascismo, de a gente ter essa sensação de grupo, de união, de força, de diferenciação, de voltar às tradições, que naquele tempo que era bom e tal, e a gente vê que essa é a política que o Bolsonaro tenta implementar, e talvez o coronavírus, dentro da lógica dele, tenha sido uma forma de tu causar um caos e um pânico tão grande que as pessoas se vinculem a um salvador, um Messias, mais uma vez, e não é por acaso que ele permitiu, mesmo contra todas as determinações dos órgãos de saúde, permitiu que se continue sendo realizado igrejas. Né? Isso é uma mensagem muito clara do que ele almeja, uma mensagem muito clara do tipo de política e de visão que ele tem do momento, né, e o que isso pode resultar logo ali na frente. Mesmo que na Coreia, por exemplo, né, o principal espaço de contágio e que explodiu mesmo com a contaminação do coronavírus foi um culto religioso realizado por um indivíduo que tinha essa mesma pauta, a mesma política de todos esses pastores neopentecostais aí, como Malafaia. Muito interessante que na Virgínia, hoje, a primeira morte no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, foi de um pastor que negava a gravidade do coronavírus e dizia que era histeria, né? Bom, pagou com a vida, fazer o quê, né? Pelo menos que
infelizmente, né, essa doença maldita aí não vai levar só as pessoas que acreditavam que era uma histeria, vai levar muita gente que tinha consciência e que batalhou para que isso não acontecesse, mas é do jogo, né? Ô, cara, eu tenho dúvida. Eu não sei se é estratégia, se é burrice. Cada dia eu mudo minha opinião. Parece uma estratégia, né? Tem um modus operandi ali, eu consigo fazer, vincular um histórico dele lá, mas eu não entendo como que ele mantém isso. Porque ele sempre vai perdendo, né? Ele tá perdendo o público dele cada vez que ele desce mais nesse nível raso, né? Tá cortando aqui, cada vez que ele desce, ele vai perdendo o público, né? E chegou aqui no limite, parece que ele tá indo. Não, acho que nunca foi tão evidente, né? Igual agora, o negacionismo do coronavírus, nunca ficou tão evidente. Indo contra todos os governadores, indo contra a Organização Mundial de Saúde. Então agora ele perdeu como se fosse seguidores, vai, entre aspas. Ele perde cada vez mais, né? Eu não entendo por que que insiste nessa estratégia. Ele perde e, ao mesmo tempo, ele ganha aqueles apoiadores que financiaram a campanha eleitoral dele, que tiveram, desde o primeiro momento, colocando dinheiro, investindo, que são esses mega empresários, como o dono da Van, do Madeiro, do Girafas, da Rede TV, por exemplo, todos esses mega empresários aí que fizeram a campanha dele, né? Essas pessoas, eles querem dinheiro e tal, não querem. Eu achei muito legal, só fazendo um parênteses aqui, do Caco Ciocler, né, o ator, que ele fez um vídeo muito bom, quem puder assistir na internet, assista, que ele diz o seguinte, fazer uma proposta. Daí ele dá quanto cada empresário, o dono da Van, do Madeiro, dos bancos, né, quanto lucrar em 2019. E é o Brasil, né? Aí, voltou? Voltou ou não voltou? Vamos ver se voltamos. Parece que sim, deixa eu ver. Voltamos. Alô, teste, teste. Ei. Parece que sim. Deixa eu ver aqui. Aí, acho que voltou, hein? Dá um okzinho aí se voltou. Só me dá um ok que se voltou. O pessoal falou que tá oscilando, mas tem um delay. Eu acho que pra gente, aqui tá de boa. Pra mim também. Relaxa, voltou, ok. Tem? Bom, como eu estava dizendo, né? O Caco Ciocler trouxe essa ideia de trazer o lucro das empresas em 2019. E aí ele fez um cálculo só da Van, dos bancos e do Madeira. Ele demonstrou que se a gente pegasse só os lucros de 2019 dessas empresas, né, dos bancos e dessas duas empresas, a gente conseguiria pagar uma renda básica durante 3 meses do salário mínimo para praticamente 2 milhões de brasileiros. Então, quer dizer, já seria uma ajuda e tanto, né? Então, a gente vê que esse discurso da economia falando. Qual é a estratégia, no meu ponto de vista, que o Bolsonaro está tentando fazer? Polarizar de tal forma que, mesmo que ele tenha um grupo restrito, esse grupo seja fanático a ponto de fazer ações em prol dele, que tenha um grupo de suporte a ele, né? Porque é a única saída, é a única lógica que ele tem agora para apresentar frente ao mundo real, né? É claro que é uma estratégia que pode considerar burra, né? Uma estratégia que pode ser uma estratégia equivocada, mas a gente sabe que esses fanáticos aí, ele é um fanático, né? É muito difícil entender dentro de um raciocínio lógico algo do tipo assim, pô, tu vai matar milhões para ganhar os fanáticos ali, mas ele gosta da claque, ele precisa dessas pessoas mandando joinha no Facebook, no Twitter, entendeu? Ele precisa causar com os filhos dele no Twitter, ele precisa ter esse tipo de atrito, que eu acho que até, sei lá, uma tesão, um troço meio freudiano aí, que eu não sei explicar, né, cara, mas é o que a gente tem na presidência do país, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, possibilidade de renúncia e possibilidade de impeachment. O que você acha? Acho real. Renúncia, não, eu acho que não. Mas o impeachment eu acho uma possibilidade real.
tem uma petição aí do PSOL que apresentou um pedido de impeachment muito bem redigido, com diversos intelectuais aí. E tem uma petição aí que eles lançaram, tem praticamente 1 milhão já de brasileiros aí que assinaram. Até, inclusive, recomendo, quem puder assinar, né, assine. Então, a gente tem mais ou menos 1 milhão de assinaturas em poucos dias, né? Até então, o Henry também é signatário desse... Isso. E tá lá, quem puder assinar, tá no David Miranda, tá na Melchiona, tem vários canais da Rosana, tem vários canais aí do pessoal, principalmente do PSOL aí, que a gente vê que tem uma demanda. A gente observa que praticamente todos os dias agora tem panelaços, as pessoas não podem sair para a rua, e a gente vê que o clima dentro do Congresso, né, o clima dentro do Congresso em relação ao Bolsonaro é péssimo, ele já não tem mais nenhum tipo já não tinha antes, né, mas agora tem muito menos. E eu vou te dizer assim, eu acho que ele só não caiu ainda porque tem alguma articulação das Forças Armadas para não causar, né, nenhum tipo de violência, para as Forças Armadas não intervirem, a gente realmente cair numa ditadura declarada, que não é interessante para ninguém, nem para eles porque daí sim eles conseguem criar uma oposição que vai dizer, viu, aquilo é uma ditadura, porque por enquanto a gente tem um governo autoritário, um governo que vem avançando em pautas de fechamento, né, de autoritarismo, de controle, mas fica mais difícil, né, de tu dizer que é de fato uma ditadura, é de fato fascismo, porque fica essa coisa, não, mas as pessoas seguem votando, as pessoas seguem se manifestando, então, vamos dizer assim, a gente vive num sistema autoritário do século XXI, assim como o fascismo no século XXI, o sistema autoritário também ficaria muito escrachado agora, né, se os militares viessem e tal. Mas eu vou dizer que, tanto é que hoje Bolsonaro emitiu um decreto em que ele aposentou uma série de militares. Vários militares foram aposentados. Entre eles, militares aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, que estavam negociando com o governador do estado fazerem hospitais de campanha. E foram aposentados. O quê? Que a gente tem uma disputa em armadas com o Bolsonaro, né, a ala bolsonarista, porque sentiu que de fato dentro das Forças Armadas, e esse apoio dentro das Forças Armadas, ele sofre impeachment ontem, né? O Alcolumbre lá chega com o Maia, não ganhar, entendeu? Tendo, digamos, o suporte tendo um acordo como fez o Jucá, né, com o Supremo, fica impraticável, porque assim, na verdade ele não governa mais, isso é fato, o Bolsonaro ele faz esses jogos e tal, mas em termos de, na prática, a melhor coisa que ele poderia fazer e tal, e que aparentemente é o que vai ser feito, é ele ser uma figura como se fosse um presidente dentro de um parlamentarismo, né? A figura simbólica muito ruim ainda, por sinal, né? Mas eu espero que ele fique nessa posição e não tente, né, trocar os pés pelas mãos, que é a coisa que ele mais sabe fazer. E saindo Bolsonaro, entrando Mourão, o que você acha? Mourão para presidente ou impeachment da chapa? Não, acho que o Mourão é presidente, não tem condições de a gente impeachment, por mais que tenha sido, né, uma eleição corrupta, no sentido de ser baseada em fake news e tal, e a gente sabe que foi injusta, né, até em termos financeiros, né, uma campanha muito baixa, mas não acho que tenha clima e não acho que tenha como chegar no Mourão, por exemplo, entende? Acho que aí sim a gente entraria numa crise muito profunda. Os grupos que defenderem isso vão estar sendo apontados como autoritários e não respeitadores da democracia, tu entende? Porque, bem ou mal, os brasileiros escolheram essa chapa, entende? Essa lógica de política, por mais que não tenha tido debate, por mais que não tenha tido debate, por mais que não tenha ficado claro, mas a linha é essa, entendeu? E as pessoas estão de acordo, tanto é que tem pesquisas aí que, por mais de todas as bobagens que estão sendo feitas, a gente vê que ainda tem um grupo ali na casa dos 20 e poucos % que aplaude isso aí, é um grupo relevante. Então, eu acho que a melhor saída seria o impeachment do Bolsonaro, se ele fosse uma pessoa de caráter e com uma cabeça boa, a renúncia dele, mas como ele não é, o impeachment do Bolsonaro, e que o Mourão assumisse, então, e fizesse. A gente sabe que ele é um político que vai trabalhar pelo grande capital, que vai continuar com a linha autoritária da direita, mas ele é um conservador, né? Ele não é muito difícil tu conseguir levar ele para o nível do fascista mesmo e tal.
do cara, né, ele é o conservador clássico, aquele cara do grande capital, que faz políticas, né, conservadoras e tal, mas não é um fanático, né, ele não tem essa pegada da internet, essa pegada do Steve Bannon, e aparentemente ele é um cara mais nacionalista mesmo, não só no discurso, é um cara que pensa o Brasil mais, né, por mais que a gente discorde, mas uma visão um pouco mais nacionalista, cheio de preconceitos, como todo conservador, mas mais nacionalista. Então, autoritarismo por autoritarismo, a gente já vive cheio de militares dentro do ministério, dos ministérios, o Bolsonaro é cercado por militares, então, nesse aspecto, a gente não vai ter alteração, só que a gente vai ter alguém um pouco mais ponderado, um pouco mais inteligente, entende? Mais que pensa a nação como né? Não, aí eu falo isso, as pessoas, mas está equivocado, mas ele é um não sei, eu não gosto do Mourão, não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo a situação atual que a gente tem, qual seria o melhor cenário, o cenário menos lesivo, o cenário menos agressivo. No meu ponto de vista, é o Mourão presidente, né, para poder nos gerir nessa crise, fazer um consenso entre os governadores, um consenso nacional, para que a gente não tenha milhões de mortes, a gente fique nas milhares, pelo menos, né, porque esse é o momento que a gente só tem que pensar nisso, né, nada mais, não é momento de pensar em política, de articulações e tal, é momento de pensar o seguinte, quem pode gerir e unificar o país em termos de gestão para que a gente tenha um impacto menor do coronavírus e um impacto menor na economia. Do meu ponto de vista, o único que pode abraçar essa situação agora, dentro da legalidade, dentro do jogo democrático, é o Mourão, sem rupturas assim, né, mais grotescas. Né? E seria legal, o impeachment tem N justificativas, isso já está muito consolidado, os crimes que ele cometeu, não é o golpe, como foi feito com a Dilma, não é uma invenção, né, que vamos fazer agora para botar o Mourão lá, não é isso. Então, eu acredito que o Mourão seria o melhor nome para a gente hoje, para administrar o país nesse contexto. Uhum. E tem uma terceira via que o pessoal está falando. Eu acho muito difícil, cara, mas o que você acha de pedir a interdição dele por alguma doença mental? O Miguel Reale Júnior, cara, ele tá tentando fundamentar isso, mas eu achei um caminho muito difícil. Tem que buscar no Código Civil e jogar daqui para cá. Não sei, nem o Código Civil também já alterou, não tem mais, né? O que você acha disso? É muito difícil, é uma via, tá? Mas eu acho muito difícil, principalmente porque daqui a pouco ele é border, entendeu? Não é um cara dentro daquela síndrome ali. E ele pode ser muito bem treinado para as respostas, entendeu? E aí ele sai de lá dizendo, viu, eu sou um cara são e eu vou na... Tu entende? Tu corre o risco ainda de potencializar... Tu corre o risco de potencializar a demência dele, tu entende? De criar uma ideia de que, bom, não, realmente esse cara, ele é iluminado, ele não é um doente, então eu vou seguir. Enfim, eu acho muito arriscado, mas, bom, né, acho que tem pessoas aí que estão avaliando isso, mas eu não a gente tem que tentar todas as formas, né, mas eu não acho que seja viável. Uhum. Bom, cara, e qual que é a sua visão sobre as medidas dos governadores, principalmente aí do seu estado, contra o corona? Eu acho da maioria dos governadores, eu acho medidas sensatas, medidas que estão realmente focadas na saúde da população. Acredito que tenha uma articulação inteligente entre a maioria das prefeituras, porque agora eu acho que a gente tem que esquecer a disputa política, né, as divergências ideológicas e pensar no bem comum, e eu acredito que isso está sendo feito por todas as forças políticas do país. A gente vê que alguns governadores estão pagando um papelão, como o de Santa Catarina e do Mato Grosso, que depois das falas do Bolsonaro agora voltaram atrás, estavam numa política como os outros, de fechamento, de isolamento e tal, e agora, vamos abrir gradualmente, não vamos criar o pânico e tal, mudaram o discurso. Não sei qual é o objetivo deles, mas vão pagar um preço alto, tem certeza que vão pagar um preço alto. Agora, todos os outros governadores pagaram essa situação que não é simpática, que vai ter um impacto econômico, e todos têm que saber disso. Eu acho que eles estão agindo de forma coerente, de forma profissional, de um estadista. Independente de se a gente concorde ou não com a ideologia deles, né? Não quer dizer que a gente vai virar agora fã, né? Não é nada disso. Mas a gente tem que aplaudir as iniciativas
e o que está sendo feito pelos governadores e por grande parte dos prefeitos, quer dizer, a maioria dos governadores e grande parte dos prefeitos. Então, não acho que vai ser o suficiente, a gente vai ter a gente vai entrar nas próximas semanas aí no caos mesmo, isso aí não tem como escapar. Agora, eles fizeram o que poderia ser feito, né, dentro do limite orçamentário, do limite real que a gente tenha, a gente não pode... Se tem alguém que tem que ter responsabilidade sobre cada morte, esse alguém é Bolsonaro e os governadores agora, e prefeitos que sim, e ministros, né? Esses aí sim, porque assim, ó, se o Bolsonaro tivesse feito a política da forma correta, de isolamento, de controle dos aeroportos, de discurso das pessoas, dizer, não vamos para a rua, é perigoso, nós vamos passar por uma crise econômica que é grave, vamos achar alternativas, mas o mais vale a vida. Se ele tivesse feito esse discurso, iria colocar nas costas dele as mortes que vão acontecer, porque é uma questão que não tem controle, né, de governos e de pessoas. Isso é um vírus, né, global. Então não é disso, não é, agora ele é culpado pelo vírus. Não. Só que no momento em que a pessoa menospreza, diz que é histeria, não investe nos órgãos que tem que investir, recorta recursos para a Bolsa Família, corta recursos para os trabalhadores, no momento de mundo ir para a rua trabalhar, bom, ele é um genocida e ele sim é responsável por cada morte que vai acontecer no país, e isso tem que ser utilizado à exaustão, mostrando todas as falas dele em vídeo, mostrando todas as ações que ele não tomou, todas as ações que ele tomou em contradição com a Organização Mundial da Saúde e os órgãos de saúde, e jogar isso de frente no peito dele, para que ele seja responsabilizado por cada morte que vai acontecer, e que pessoas como ele e apoiadores dele nunca mais levantem a cabeça nesse país, para nunca mais a gente repetir esse tipo de erro. Eu tenho fé, eu espero que os governadores tenham conseguido debelar essa crise do tamanho que ela seria, que ainda a gente vai ter, de qualquer forma, mesmo que tenha debelado, vai ter um impacto, mas eu espero que não seja dos piores cenários. Mas eu vou dizer o seguinte, se tem algo positivo que a gente vai ter a partir disso, é que o bolsonarismo e esse fanatismo, né, vai acabar. E quem não pulou fora do barco vai sofrer as consequências. Eu ouso dizer que, até o final de 2020, isso 2021, toda pessoa que se disser bolsonarista e ficar fazendo discurso na rua, Bolsonaro, não sei o quê, vão apanhar, vão correr risco de vida mesmo. Porque no momento em que tu começar a empilhar corpos no Brasil, algo que nunca aconteceu, ou se aconteceu só no século XIX, né, nesses conflitos que a gente teve, mas não é algo que a gente está acostumado, né? No momento que isso começar a acontecer no Brasil, que começar a não ter acesso, as pessoas vão começar a chegar nos hospitais, não vão ter acesso a UTI, não vão ter acesso a respiradores, vão morrer nos corredores ali sem oxigênio. E eu espero que a chance é grande, tá? Que alguns de nós aqui que estamos assistindo isso aqui passem por isso. Mas eu vou dizer o seguinte, no momento em que isso começar a acontecer, e as pessoas se lembrarem do que foi falado, do que não foi feito, do discurso dele menosprezando, eu tenho certeza não vai acabar bem. Isso não vai acabar legal, entende? A revolta que isso vai gerar, de fato, a vida de qualquer bolsonarista. Bolsonaro daqui a pouco vai ter que se exilar em algum lugar aí, vai ter que procurar, sei lá o que ele vai fazer da vida dele, porque achar que vai se sustentar só na base dos militares e tal, não vai conseguir. Isso é certo, isso é matemática. Então, eu digo, botar na conta do Bolsonaro, porque ele foi o responsável de talvez no país que tem o maior caos no sistema de saúde e que sofra o maior risco. E eu falo isso com muito pesar, porque como eu sou policial na rua, então o meu risco dos meus colegas é altíssimo. Inclusive, eu estou em quarentena porque tive contato com parentes muito próximos que foram contaminados com o vírus, já se recuperaram e tal, mas eu ainda estou nos últimos dias de quarentena, para justamente não propagar o vírus, né? Não tive nenhum sintoma, mas a gente sabe que esse vírus pode ficar sintomático, então eu não sei se eu fui contaminado ou não, porque não tem testes para serem realizados, e esse é o quadro que a gente tem atual do país. Então, eu vejo mais ou menos por esse viés aí. Eu concordo, e eu acho que também não é querendo, como se diz, politizar essa situação do coronavírus, mas eu acho que vai dar uma guinada, entre aspas, para a esquerda, né? Porque
a gente vê que algumas medidas, eu acho que eu estou vendo aí, inclusive, alguns liberais, neoliberais, ANCAPs, que antes defendiam uma tese que agora é completamente ineficaz numa situação dessa, né? A gente está vendo, por exemplo, a figura do patrão ou do capitalista malvadão, que o MBL sempre zoava, né? Aí a gente tentava criticar e tentava falar, não, não é o barbeiro, não é. Tinha uma dificuldade imensa para explicar isso. O capitalista malvadão, o patrão malvadão, não é aquele barbeiro, o dono do açougue, que eles tentavam fazer uma forma de defesa, era falar, não, ó, eles estão falando de você aí que tem um açougue, você que tem uma padaria, e não é. A gente estava falando dessas figuras que estão surgindo agora e que está ficando evidente, né? Parece que agora surgiu mais um o presidente do Banco do Brasil, né? Falando também, relativizando mortes. Então, é essas figuras que estão aparecendo aí que a gente sempre falou. E agora está na cara de todo mundo, né? O Estado mínimo agora, numa situação dessa, como que faria? Qual a solução? Não, isso é fato. Eles mexeram com o pânico das pessoas do desemprego, justamente o governo que retirou os direitos dos trabalhadores, que atacou a Previdência, que criou terceirização, enfim, toda a precarização que a gente vê no momento que eles não têm mais acesso, num momento de crise como esse, as pessoas não têm mais acesso a qualquer tipo de proteção dos seus direitos trabalhistas. E todo mundo está vendo isso, mas eles estão jogando ainda com esse medo do desemprego. Tu não vai produzir, não vai receber e tal, para manterem os lucros, para manterem, né, essa vida fácil que tem o grande empresário. Mas, ao mesmo tempo, o discurso a longo prazo vai se tornando cada vez mais antipático e mais claro que essa ideia liberal extremada, né, porque o liberalismo tem coisas positivas, se for observar, né, principalmente nas liberdades individuais e tal, então a gente não pode também demonizar totalmente as ideias liberais, né? Não é isso, não é tipo, nesse padrão. Mas essa lógica capitalista, agressiva, que é a que predomina, principalmente no Brasil, né? Neoliberalismo misturado com fascismo, que é o liberal no mercado e conservador nos costumes, essas pessoas elas vão ficar taxadas, entende? Essas empresas, Deus queira que quebrem, entendeu? Infelizmente, sinto muito para quem trabalha nessas empresas aí, mas não tem como, entende? As pessoas têm que ter a consciência de não consumir nada na Van, não consumir nada no Madeiro, não consumir nada no Girafas, né? O Banco do Brasil, eu não sei como se faz, porque como é estatal, né, mas é uma vergonha. Espero que ele não tenha o vírus, que ninguém da família dele morra. E isso é uma alegação que as pessoas estão trazendo que é muito interessante. Quem da sua família poderia morrer, né? Que tu botaria o nome, que diria que poderia morrer para que a economia não quebre? Essa reflexão que tem que ser feita, tu entende? Então, fica claro agora que essas pessoas que estão bem isoladas, talvez em ambientes que nem tenha chegado o vírus, talvez em ilhas, talvez, né, em situações assim de totalmente sem contato com a população de fato, essas pessoas elas têm uma lógica deturpada, que querem o lucro para elas e não oferecem nada para o cidadão. E eu espero que sim, que a gente crie uma consciência de classe, que crie consciência e que a gente não repita nunca mais de que essas pessoas que são as que produzem para o Brasil, ativa do Brasil e tal, porque ao fim e ao cabo, se estão mandando o pobre trabalhar, que quem movimenta esse país é o pobre. E se ele está passando por dificuldades, a responsabilidade, sim, é de fato das pessoas que hoje pegam, exploram e mandam essas pessoas irem para a rua para morrerem, porque é isso que vai acontecer a curto prazo. Então, sim, eu acho que por esse aspecto a gente pode ter uma melhora na percepção da pior forma possível, mas pode existir uma melhora na percepção. Mas, ao mesmo tempo, também eu sou meio pessimista, porque a gente sempre achava, por exemplo, que tivesse crise do capitalismo e tal, as pessoas seriam mais solidárias, as pessoas tenderiam a ir para uma sociedade mais igualitária. E a gente viu todas as grandes crises do capitalismo, tirando a Revolução Russa e tal, mas todas as outras, por exemplo, resultou no nazismo, resultou no fascismo, resultou nas vitórias da extrema-direita, na intolerância, no medo aos diferentes, no medo, por exemplo, agora a gente está vendo, o vírus chinês, agora os chineses são responsáveis por uma pandemia que os caras não têm responsabilidade alguma sobre isso. Então a gente vê que a gente tende sempre a ir para o individualismo e ir para... Então eu não sei, mas que está muito escancarado, que agora está escancarado de fato, e que isso pode ser usado
a longo prazo para mostrar como se reage frente, né, às situações extremas de vida, como reagem as ideologias de esquerda e como reagem as ideologias da extrema-direita, isso sim, isso é causa de estudo e demonstração agora das diferenças, para quem não acreditava, entre esquerda e direita. Beleza. Cara, deu 1h04 já. Tinha mais algumas coisas para falar, mas eu acho que os principais tópicos a gente abordou aqui, né? Você lembra de mais alguma coisa que você queria destacar aí ou não? Acho que é isso aí, acho que foi válido. Então, beleza. Queria agradecer a todo mundo, Adélia, Gandhi, Marcelo, Tropeço, sempre estão aí correndo com a gente, Eduardo, valeu por participar. Para a gente responder todo mundo, né? Eu tenho uma dificuldade imensa de ficar trocando ideia aqui e ficar lendo ali. Eu preciso arrumar um jeito de fazer. Eu estou pensando em algo aí. Eu estou pensando numa surpresinha aí, talvez até o Leonel participe, depois eu vou falar com ele mais para frente. Fazer tipo um canal, juntar um pessoal do direito, da polícia, tipo um My News, alguma coisa assim. Eu vou desenvolver, a gente monta um grupo, sei lá, a gente vê. Beleza? Mas enfim, por hoje é isso, então. Valeu mais uma vez, Leonel. Cara, como eu falei, seu trampo muito foda, te admiro muito. Vamos ter mais oportunidades aí. Se você quiser também me convidar, estou à sua disposição. Obrigado, gente, mais uma vez. Se inscreva no canal dele, entra no canal, entra lá, ele tem um monte de coisa, né? Tem WhatsApp, tem Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. bem ativo no Twitter também. Vai lá e a gente se fala aí, beleza? Obrigado por tudo, um abraço. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu a oportunidade. And